Oi, pessoal, tudo bem? Parecia que hoje, semana passada, eu não gravei porque eu tirei férias do trabalho e aí eu vivi loucamente. Minha semana foi bem intensa, mas foi tão gostosa. Cada dia eu fiz uma coisa e aí eu acabei não gravando. Hoje a gente tem até cenário que eu ganhei flores, ganhei presentes, ganhei um livro da minha madrinha. Vi minha madrinha de batismo que eu não via há um tempo. Ela me deu livro, me deu caneca. Ai, tudo porque agora, né? Tô rezando bastante, então ganhei vários presentes e ganhei flores hoje do pessoal do meu trabalho, de um casal de amigos. Tem até um cenáriozinho aqui pra gente. E eu vou gravar assim mesmo, a luz do quarto hoje que não tá tão boa, vocês vão ver minhas manchas, vão ver minhas olheiras, mas é assim mesmo, né? Tem que ser, a gente tem que desapegar um pouco da imagem. Vou tentar fazer um vídeo breve, mas eu falo bastante. Eu vim aqui hoje porque fiz minha primeira químio. Eu achei, tava na torcida pra ser semana passada, mas não foi, não deu e tudo bem. Foi bom que eu aproveitei bastante. E foi aniversário da Marina na sexta, a gente curtiu com ela, foi bem gostoso. Hoje eu fiz a químio, fiz a primeira sessão. E foi um dia, olha, agora eu tava jantando ali, conversando com o Anderson e com a mãe. E eu até é ruim, sabe? Porque assim, a gente, né? Mas eu pensando assim, até a mãe perguntou como que foi teu dia. Eu falei, foi maravilhoso. E assim, dá um ruim porque, né, não é uma situação que eu queria, não é uma situação que eu nunca imaginei estar nela, fazendo uma quimioterapia. Mas realmente eu não posso falar assim, realmente meu dia foi muito maravilhoso. Porque a clínica que eu tô fazendo é Ecomedical, é lá no Água Verde. Gente, uma estrutura linda. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso, né? Mas assim, me sinto privilegiada por estar podendo usar da estrutura, por ter todo o apoio, o acompanhamento das minhas médicas. Hoje, a enfermeira que estava lá, a Andriele, queridíssima, não tenho o que falar, assim. Até falei, não. Assim, eu sempre falo, eu sinto o amor de Deus por mim através das pessoas, né? Através das pessoas que estão junto com a gente. Isso não tem, assim, como não. Não sei, não tem como a gente não ser grata, né, por tudo, pela dificuldade, a gente tem que seguir. Eu, né, não sou muito assim religiosa, mas eu tenho a minha fé em Deus, eu acredito em Deus, sou católica. Então não tem como a gente não, eu acho que nesse momento assim tá sendo bem importante pra mim, tá mais perto até acho que veio isso até pra eu, né, tá mais perto de Deus. E então eu vou falar pra vocês, hoje eu fiquei lá das 9 da manhã às 4:30 da tarde, foi aqui na veia, foi bem tranquilo. A medicação é forte, né, porque são várias medicações, foram 4 medicações, mais uma pra enjoo e tal. Hoje eu tô bem, a médica falou que provavelmente no primeiro dia eu ia estar bem, ia me sentir bem, porque eles dão soro, hidrata. Daí amanhã que talvez eu tenha efeito colateral. E aí é isso, agora vai caindo um pouco a ficha. Quis gravar aqui pra vocês, na verdade quis gravar pra mim, porque eu sabia que se eu não gravasse hoje, amanhã eu não sei como que eu vou estar. E daí acaba passando, eu não ia perder o time, já não ia... É engraçado, hoje a gente vai, eu vou, quero falar, quero contar como é que foi o dia. Daí se for amanhã, talvez eu fale, ai, talvez não faça tanto sentido, talvez fique com um pouco de preguiça. E é isso. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, não sei, assim, né? Algumas pessoas me perguntaram assim, nossa, você tá positiva, você tá passando por tudo isso bem, né? De uma maneira e que seja assim, eu sei que talvez não vai ser, né? Não vai ser fácil estar assim o tempo todo, mas eu quero tentar, né, me manter o mais positiva possível, mais confiante no tratamento e no processo. Mas assim, é isso, assim, queria falar pra vocês, o que faz a diferença na minha vida são as pessoas que eu tenho na minha volta, todo mundo, gente, eu recebi muita mensagem, assim, que eu nem, nossa, voltei a falar com uma amiga minha da faculdade, que a gente se afastou, fazia 10 anos que a gente não se falava, e ela, nem quero falar muito, porque senão eu vou chorar. E não tem, assim, Deus é tão bom, né, até nas nossas dificuldades, é que Deus mostra a sua face. E agora, uma dica, assim, que eu tava pensando esses dias, né, eu nem sei, porque assim, na verdade, quando eu engravidei da Marina, não foi uma gravidez planejada, e eu fui conversar com um professor meu da faculdade, e na época eu fazia administração, e o meu professor, ele falou bem assim pra mim, tipo, eu tava bem, né, e a gente conversando, e ele falou bem assim, porque olha o que você fez da tua vida, tal, não sei o que, né, agora você vai ter que trancar a faculdade, você vai ter que abrir mão de muita coisa, olha o que você foi fazer. Daí eu peguei e falei pra ele, falei assim, olha, professor,
não foi planejado, eu não queria isso nesse momento, mas aconteceu. E agora eu tenho duas escolhas. Ou eu vou seguir, né? Tipo assim, vou tentar tirar dessa situação, ser positiva e tentar me manter firme e ser para essa criança, nem sabia que era uma menina ainda, a melhor mãe que eu puder ser. Ou eu posso escolher ser uma pessoa frustrada, lidar com esse problema de uma maneira frustrada, descontar toda a minha, né, passar toda essa frustração que eu tô sentindo para essa criança que não tem culpa de nada. E ainda, né, talvez ela não goste de mim, então assim, é melhor eu tentar ser a melhor mãe que eu possa ser, independente da situação. E o máximo que vai acontecer é lá na frente eu tenho uma pessoa que me ama, que vai honrar a nossa história, que vai honrar minhas dificuldades. E foi isso que aconteceu. O Detelli falou: você tá certa, porque assim, a vida é feita de escolhas. E eu sei que muitas vezes é difícil. É difícil a gente controlar o nervosismo, a ansiedade, as nossas. Mas assim, a gente sempre fala aqui em casa, relacionamento também, a gente sempre fala aqui com a Marina. Nosso relacionamento é uma construção. É todo dia e são escolhas. Todo dia a gente acorda, a gente escolhe estar bem, estar vivo, a gente aproveitar o dia. Então, assim, hoje o meu dia, principalmente da quimioterapia, né? Teve a quimioterapia, mas assim, eu posso olhar para o lado negativo, eu posso olhar que eu tô, né, com essa dificuldade, mas eu posso ver todo o resto, assim, todo o carinho que eu recebo das pessoas e me apegar a isso, é nisso que eu faço, eu me apego. Eu tenho rezado bastante, eu tenho rezado o terço, eu sou católica, eu acredito em Nossa Senhora, eu acho que tem me ajudado muito rezar o terço, me acalma. Mas eu acho que é um momento assim, sabe, acho que tem que ter a meditação, quem faz meditação acho que é bem importante, a questão da respiração, tem muitas coisas. E até eu quero trazer para vocês uma coisa, eu pensei em fazer um vídeo disso, mas já vou aproveitar. Um livro que eu li já faz uns 6, 7 anos, que eu lembro que foi logo que eu entrei na Votorantim, eu li esse livro aqui, Mindset, a nova psicologia do sucesso. E esse livro, ele fala disso, assim, da gente se apegar, até quero ler ele de novo, peguei ele ali, resgatei. E ele fala, assim, de você, que tem pessoas que nascem com habilidades, outras pessoas conseguem uma coisa por treinamento, mas é você treinar a tua mentalidade para isso, ter um mindset, né? O mindset é a maneira como a gente pensa. Então, ele fala isso, tipo, de você sempre se apegar a coisas boas, nas dificuldades você focar na resolução do problema, e não na dificuldade, não no problema em si. Então, depois que eu li esse livro, assim, muitas coisas me fez pensar, né? Então, assim, não é fácil, às vezes a gente se vê, eu choro muito. Acho que quem tá mais próximo de eu agora. Se eu começar a falar, eu vou começar a chorar. Então, assim, me preocupo. Esses dias eu fui dormir, comecei a pensar, nossa, eu vou ficar careca. Nossa, tipo, eu não vou poder comer. Eu sou uma pessoa bem comilona, eu gosto de comer várias coisas, e eu não vou poder comer algumas coisas. Então, assim, eu tava querendo fazer a quimioterapia o quanto antes, porque eu tô pensando que é o meu tratamento. Quanto antes eu começar, antes eu vou terminar. Mas ao mesmo tempo vem as inseguranças. Vem assim, o que eu não vou poder comer o que eu gosto. Né, gente, tudo tem isso, mas assim, eu tenho que me apegar que eu tô me cuidando. Eu tô me cuidando pros meus filhos. Eu quero ver o Theo crescer, eu quero ver a Marina se formar, né, construir uma família. Eu quero muita coisa. Então, faz parte, nunca vai ser perfeito, sabe? Ai, gente, desculpa, né? Mas eu começo a chorar. E é isso. Então, assim, não esperem, sabe? Eu até tenho outra. Uma vez eu falei com o Anderson, né? A gente teve uma menina que tava com câncer, que ficou meio famosa na internet, foi em vários programas. E a gente começou a ver o conteúdo dela. E eu falei, daí até o Anderson pegou e falou assim: nossa, imagina que loucura você saber, né, que a tua morte tá próxima. E eu falei pra ele, falei assim. Mas talvez isso é uma dádiva, porque na verdade ninguém sabe a hora que a gente vai morrer. Ninguém sabe, a verdade é essa. A gente não sabe o tempo que a gente tem de vida. Às vezes, tipo, uma pessoa ela é diagnosticada e às vezes ela tem um tempo de vida, né? Tipo assim, os médicos falam, você vai ter 3 meses, 6 meses. E a gente não sabe, a gente pode, às vezes eu não tenho um diagnóstico, eu descobri como foi, né, essa situação agora. Eu posso, às vezes, acordar cedo. E quando a gente vê, assim, eu tive um amigo que eu perdi por acidente de carro. A gente tinha conversado de tarde. Quando foi à noite, ele sofreu um acidente de carro e faleceu. Então, assim, pra mim foi uma perda. Meu pai, gente, meu pai, ele acordou, ele tava passando mal, mas eu não achava que meu pai ia falecer naquele dia. Não tinha certeza, na verdade, tipo assim.
quando eu cheguei no trabalho, eu liguei no celular da minha mãe, meu pai estava falecido. Então, assim, não tinha mais meu pai de volta. Então a gente não sabe. A gente não sabe o que o dia de amanhã. Então, vamos viver, né? Aquela coisa assim, a gente tem que se preparar pelo pior, sempre esperar o melhor, mas a gente tem que, né, e descobrir. Então, assim, até agora eu desviei do assunto, eu falo demais, mas assim, o livro me ajudou muito com isso. E o autoconhecimento, a gente buscar, a gente se encontrar, assim, ver o que funciona. Pra mim funciona. Às vezes, quando eu começo com alguns pensamentos, assim, eu vou rezar o terço. Pra mim funciona muito, assim. Eu pego, até ganhei um terço da minha mãe. Lindo, eu gosto muito de São Bento. E São Bento tem uma filosofia, eu não estudei muito a história de São Bento, mas eu vi uma vez e me encantou. São Bento, ele fala que não pode reclamar. Então, a gente não pode reclamar. Ninguém pode murmurar, reclamar. Então, eu me apeguei muito a São Bento, muito tempo da minha vida. Eu ganhei esse terço da minha mãe, pego o terço e rezo. E vai me ajudando a rezar Ave Maria repetidas vezes, assim, são palavras. E eu vou pensando ali, e daí eu afasto da minha cabeça pensamentos que não são o que eu quero. Então, assim, eu até queria trazer pra vocês isso, porque tô aqui pra ajudar, gente, de verdade, assim, olha, que eu tenho recebido de mensagem de pessoas, e é isso, é tipo, né, não quero me colocar como nenhuma exemplo de nada, até foi engraçado, uma amiga minha veio bem assim, meu Deus, Ana, por que isso foi acontecer com você, ser tão boazinha? Eu falei, eu também não sou santa, né, gente? Não, 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 né? A gente sabe que a gente tem os nossos erros, as nossas dificuldades, a nossa personalidade, mas a gente tem que lidar com isso e ver como que funciona melhor com a gente. E é isso, queria falar isso pra vocês. Desculpa o vídeo longo mais uma vez, mas eu vou melhorar nesse tempo. E vamos conversando, quem quiser mandar mensagem, tô aqui, tá, gente? Às vezes eu demoro um pouco pra responder, porque eu tenho hotel, tenho minha casa, mas eu respondo, não desistam de mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente vai se vendo, vai se falando. Tá sendo bem, olha, nesse tratamento tá sendo muito importante pra mim conversar com as pessoas, ter contato com as pessoas, tá sendo bem legal. Obrigadão, gente.